Saudações, conspiradores! Começando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica. E hoje abordando um tema que, sem dúvida, vai trazer muito fascínio. Hoje nós vamos falar de um dos grandes místicos que apareceram aí no século XX e que criaram uma escola, por assim dizer, de aperfeiçoamento humano, que é o Georgy Ivanovich Gurdjieff. Gurdjieff é esse homem misterioso que apareceu no início do século XX, na Rússia, depois por alguns países do Oriente, finalmente se fixando em Fontainebleau, em Paris, na França, com seu Instituto para o Desenvolvimento Harmonioso do Homem. Muito se fala do Gurdjieff, do Quarto Caminho, que ele trouxe para o Ocidente, das danças sagradas que ele popularizou, e não se sabe de onde o Gurdjieff tirou todo esse conhecimento iniciático maravilhoso que ele trouxe. Mas existem algumas teorias de que ele teria bebido em fontes sufis. E para falar disso, nós convidamos novamente o nosso querido amigo Abdul Kadri, que teve a gentileza de estar aqui novamente conosco. O Abdul é responsável aqui em Curitiba pela Ordem Sufi Naqshbandi, que é uma ordem sufi que faz um trabalho maravilhoso aqui na cidade, e ele se dispôs a vir tratar desse tema, que com certeza vai ser muito revelador para todos. Tudo bem, Abdul? Tudo bem, boa tarde. Obrigado novamente por abrir o espaço. Boa tarde para todos que estão assistindo. Seja bem-vindo, Abdul. Você é muito bem-vindo aqui para abordar esse tema. Então, o que nós podemos falar num primeiro momento do Gurdjieff, que trouxe o Quarto Caminho, toda essa questão da lembrança de si, é uma técnica específica mesmo, né, para iluminação. Existem fontes que podem ligar o Gurdjieff ao sufismo? Sim, existem vários livros que tratam desse assunto e relacionam o ensinamento de Gurdjieff ao sufismo. Né? Uhum. A gente pode comentar sobre alguns desses livros aqui durante a entrevista. Fique à vontade. Porque existe ele passou um tempo viajando pelo Oriente, não se sabe muito bem onde ele esteve. Aventa-se que ele rodou o Oriente Médio, localizou uma fraternidade desconhecida chamada Sarmung, ninguém sabe, né, o que seria essa fraternidade Sarmung. Parece que esteve um tempo no Tibete. Então, o que você tem aí para nos contar com relação a esse período que ele foi no Oriente buscar as fontes tradicionais de conhecimento? O Gurdjieff ele fez várias incursões, digamos assim, no Oriente. Algumas ele ficava vários anos, algumas ele ia um período um pouco menor. Por exemplo, sei de uma passagem dele que ele ficou 1905 a 1907, 2 anos, que foi um período menor, que ele ficou numa incursão numa tárika, numa comunidade sufi, né? Mas ele ficou períodos maiores também, às vezes de 10 anos, alojado, convivendo com sufis. Além desse contato que ele teve com sufis, ele, como um buscador, ele acabou passando em vários caminhos, como, por exemplo, no budismo. Também teve uma incursão no Tibete e ficou por um tempo no Tibete. E com relação a essa misteriosa fraternidade Sarmung, que ele teria contactado, tem algum indício do que poderia ser essa fraternidade? É curioso, essa fraternidade Sarmung, ela não aparece só nos livros de Gurdjieff, tem um e outro estudioso dessa parte mística que também cita a Irmandade Sarmung. Né? Por exemplo, um autor é o Almaas, né? Que ele cita no livro Coração de Diamante, essa Irmandade. Ele fala que nessa Irmandade eles preparavam pessoas como se fosse para receber um mel. E esse mel era depositado dentro da pessoa, a pessoa acumulava esse mel, e depois que ela estava apta, ela poderia sair para ter contato com demais pessoas, para que ela pudesse transmitir um pouco desse mel, como se fosse uma comunidade de abelhas, digamos assim. Uhum. E, mais especificamente agora tratando sobre Gurdjieff, né, ele deu uma indicação de que quando ele buscava esse conhecimento secreto, que até tem livros e filmes que retratam essa busca dele. Por exemplo, tem o filme Contos dos Cobres Notáveis, sim, que retrata essa busca. Ele encontrou um mapa de Sarmung e foi atrás dessa irmandade. E, chegando em Bokhara, ele teve a indicação de um sufi chamado Bagaidin, de onde era essa irmandade. Né? E daí ele entrou na irmandade. O que o John Bennett, que foi um discípulo e responsável também por uma subdivisão da escola do Instituto de Desenvolvimento Harmônico do Homem na Inglaterra, fala ao estudar toda a vida de Gurdjieff, é que Gurdjieff deu várias pistas nos seus livros de aonde ele tinha bebido essa fonte. Por exemplo, essa
indicação de que foi um sufi chamado Bagaidin que indicou para ele, o John Bennett acusa que o G em russo tem o som de H. Se substituir o G por H, Bagaidin vai virar Bahaidin, que é quase Bahaldin, que Bahaldin nasceu em Bukhara. Então ele estaria dando uma pista de Bahaldin Naqshbandi, que nasceu em Bukhara, e foi, digamos assim, uma indicação da Ordem Naqshbandi para ele chegar na Irmandade Sarmungi. E a gente tem relatos de dentro da Ordem Naqshbandi que o patriarca, a pessoa que era responsável por Sarmungi, era Abdullah Dagestani, que era uma pessoa que estava sendo preparada na época para ser um mestre Naqshbandi. Nossa, isso é muito interessante, né? Então nós temos aí indícios e fortes de que a fonte principal do conhecimento do Gurdjieff era a Ordem Sufi Naqshbandi. Foi a Ordem Sufi Naqshbandi, da qual você faz parte, né? Uma das mais antigas do mundo. E esse ensinamento Sufi a gente percebe, de certa forma, na própria metodologia do Gurdjieff, né? Ele fala muito na questão da lembrança de si, etc. Exato. Eu vou citar bastante esse livro do John Bennett, até vou citar a fonte. O nome do livro é Gurdjieff Haciendo um Mundo Nuevo, em espanhol. Ele não tem tradução para o português, mas é bem tranquilo a leitura, né? Nesse livro, o John Bennett dá uma riqueza bastante grande de detalhes de como Gurdjieff viveu no sufismo, na Ordem Naqshbandi, o seu conhecimento, o seu ensinamento. Especificamente sobre a lembrança de si, existe um sheik na Argentina, Naqshbandi, chama Sheik Abdul Karim Baldino, que ele faz um paralelo das ideias de Gurdjieff e translitera, digamos assim, para os ensinamentos do Naqshbandi. E ele fala que Gurdjieff ele extraiu essa ideia de lembrança de si do ensinamento praticamente central do sufismo, que é a lembrança de Deus. Só que Gurdjieff ele não queria tratar sobre religião com o europeu do início do século XX, porque, enfim, ele estava levando uma mensagem para pessoas que eram mais intelectuais, muitas vezes céticas. Então, se ele trata de religião ou mística islâmica, as pessoas já fechariam as portas. Então, o que ele fez? Ele tirou toda a parte devocional do ensinamento sufi e passou a parte técnica, parte intelectual, parte, poderíamos dizer, filosófica do ensinamento. Então, a lembrança de si vem relacionada com a lembrança de Deus. Como ele não poderia falar diretamente sobre a lembrança de Deus, ele falou de uma consequência que a pessoa tem quando se lembra de Deus e Deus realmente entra dentro de si, que é a lembrança de si. Deus traz para nós a nossa percepção corporal, a nossa percepção, nossas emoções, da nossa essência. Então ele foi indiretamente ao ponto. E esse é um ensinamento central, pelo menos na prática da Ordem Sufi Naqshbandi, a questão da lembrança de si, a lembrança de Deus, né? Exato. Vocês falam muito em abrir o coração. O que significa abrir o coração para o sufismo? Então, a lembrança de Deus ela passa pela abertura do coração. Para o sufismo, a abertura do coração é você entrar espiritualmente falando dentro do seu próprio coração. A gente acredita que o coração físico está um pouquinho deslocado para a esquerda, mas o coração espiritual está bem no centro, nessa região do externo, e existem centros energéticos ao redor do coração, e você pode entrar dentro de algum centro energético no sentido que ele se abre, e você tem percepções que são compatíveis com aquela abertura daquele centro energético. Então, a abertura de coração mais facilmente atingida nas meditações sufis é a abertura do Kalbi, né? E ela traz algumas correlações emocionais e, digamos assim, divinas relacionadas àquela abertura. Então, isso seria uma lembrança de Deus. Você se conecta de uma maneira mais prática, efetiva com Deus, e ele te dá um retorno de acordo com essas... É muito bonito, né? Inclusive para você que é de Curitiba, recomendo que você vá conhecer a meditação da Ordem Sufi Naqshbandi, que é liderada aqui pelo Abdul. É muito bonito, você não precisa ser formalmente um sufi, você pode participar como convidado, e a gente faz meditações, até mantras, por assim dizer, né? Sim. São palavras de poder que trazem um efeito realmente fantástico. Mas, Abdul, me diga uma coisa que me impressionou lendo aquele livro Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido, do Ouspensky, né? Que também foi um dos discípulos do Gurdjieff. Ele falou que uma certa tarde ele saiu com essa determinação de estar acordado e perceber o que realmente estava acontecendo, né? Ele no fenômeno, né? Ele no fenômeno.
Só que ele falou que aquilo durou um pouco, né? Que ele novamente adormeceu e quando ele falou, quando eu acordei, era 3 horas depois, eu estava numa quitanda, não sei o que, e nem sei como é que cheguei lá. E ele fala que nesse átimo de segundo que ele tinha acordado, ele falou, mestre, né, Gurdjieff, eu vi os adormecidos. Quem seriam os adormecidos? Quer dizer, todas as pessoas que andam, mas que não têm consciência de si. Isso é uma coisa que tem toda a correspondência com o sufismo, né? Sim, esse é um tema também central no sufismo e nas ideias de Gurdjieff, que a nossa vida cotidiana é um sono. A gente vive praticamente dormindo. Por quê? Porque nós não temos a consciência real do que se passa na nossa mente, nas nossas emoções. Às vezes até uma pessoa desenvolve uma doença porque não tem a percepção nem corporal do que está acontecendo em algum órgão que está... por exemplo, a pessoa prende muito a urina, está com dor na bexiga e acaba desenvolvendo alguma doença devido a isso, né? Mas não só isso. Às vezes tomamos ações que a gente não sabe de onde vem, por que a gente está tomando aquela ação. Enfim, a gente vive uma vida um pouco caótica. A gente não tem controle do que se passa em nós, nem do que sai de nós. Então, isso é como se fosse um estado de sono. É muito semelhante. Se a gente estiver dormindo, a gente também não tem muito controle, digamos assim, sim, no sono. E se a gente trazer para a nossa realidade, a gente também não tem essa consciência, esse controle. Então, esse trabalho de lembrança de si que o Gurdjieff nos chama é para você começar a ser responsável por você mesmo, por o que se passa do teu interior, você entrar dentro do teu interior e colocar as coisas em ordem. Ó, você vai para cá, você vai para cá, quem manda aqui dentro sou eu, e não esse caos que se instalou. Exato, né? Como isso é importante quando a gente vê como nós somos prisioneiros dos pensamentos desordenados, né? Pensamentos às vezes nem sempre muito positivos, de medo, de depressão, de raiva. Então, e a gente deixa isso acontecer na cabeça, né? E existem técnicas para limpar tudo isso. Então, o Gurdjieff ele falava bastante, por exemplo, de uma técnica que é a sensação do corpo. Só que isso era uma técnica que ele passa, se eu não me engano, um único livro, brevemente, A Vida Só é Real Quando Eu Sou, que ele passa um exercício de sensação corporal dos dedos. Agora, quem tinha contato com ele mais próximo, ao vivo mesmo, ele era um assunto bastante recorrente. Ele falava bastante em a gente se ancorar na sensação corporal, que realmente é um primeiro contato para a gente ocupar o nosso ser. Agora, aí eu queria apontar uma coisa para você, que é justo essa inversão que ele faz, que se a pessoa busca Deus e pede para que Deus nos habite, a sensação corporal é uma consequência. Como ele não falava diretamente sobre isso, ele falava da consequência para a pessoa ter a sensação corporal, para que através desse estado da sensação corporal, quem sabe fosse possível uma abertura para que Deus viesse. Então, ele ia indiretamente ao ponto. Interessante, né? Outro exercício assim que me impressionou e que tem tudo a ver com a lembrança de Sida é o tal do exercício do stop, que ele dava para os discípulos, né? Falava para eles irem andando, fazer o que quiserem, daí ele gritava stop, cada um tinha que parar na posição que estava e se lembrar de si mesmo. Exato. Né? Até ele conta, não sei se é uma anedota, que um estava atravessando o rio e teve que parar no meio do rio, né? E não podia se mexer. Tem um relato num livro que estavam atravessando o rio, foi dito stop e a pessoa ficou no rio e a água vindo e ele teve que se manter ali nessa postura. Esse exercício específico era para que a pessoa percebesse a sua postura corporal na hora que ela parou, como se relaciona com alguma emoção. As nossas posturas são relacionadas com emoções. As emoções trazem posturas, as posturas trazem emoções. Então era para a pessoa se dar conta daquela postura específica qual a emoção traria. Mas o exercício stop ele foi utilizado por Gurdjieff por um período, depois ele proibiu a utilização do exercício. Ah, ele proibiu. Olha só. Me diga uma coisa, Abdul, por que a personalidade do Gurdjieff assim, nesse sentido é tão... Não digo polêmica, controversa, porque ele tinha métodos assim sui generis, né, de ensinar os alunos, e alguns o achavam severo demais. E parece que ele, assim, para algumas pessoas ele utilizava do choque mesmo, né, de chocar a pessoa para despertar. É isso mesmo? Exatamente. Ele era assim, né? Era assim. Ele tinha alguns métodos um pouco inusuais, né? A gente fica preso, às vezes, num carrossel de pensamentos, de emoções. E é esse sono que a gente estava falando. E é muito difícil para uma pessoa falar, você está dormindo, você tem que perceber o teu pensamento, você tem que perceber a tua emoção, saia disso. Muito teórico, às vezes não adianta. Às vezes é preciso uma coisa
um pouco mais vigorosa e que cause um estranhamento e que a pessoa tem que parar para tentar entender o que está acontecendo, para que ela quebre esse carrossel de pensamentos e emoções e ali tem a possibilidade de entrar em contato com a sua essência. Esse era um dos objetivos principais, né? Agora, é também uma maneira de didática para que o seu ensinamento fosse recebido de uma maneira prática e pudesse ser transmitido também mais de acordo com o seu objetivo, né? E uma outra razão também é que nós estamos falando de Gurdjieff. Gurdjieff, ele é considerado por muitos estudiosos como talvez um dos maiores místicos do século XX. Tem gente que fala que ele é um místico do século XX. E como as pessoas não entendem muito essa metodologia, algumas pessoas até acusam ele de ser um falsário. Mas quem lê Gurdjieff sente dentro de si uma verdade. Inclusive ele fala sobre isso, que o ser humano tem uma capacidade interior de, quando ele está de frente à verdade, uma espécie de uma campainha, digamos assim, interna, acusa ele que ele está diante dessa verdade. E quando você lê os livros dele, você vê que ele realmente fala a verdade. É o que ele chama de sabor de verdade. Né? Isso. Então, Gurdjieff, ele não era um falsário, ele realmente era uma pessoa extremamente especial e chegou a um grau de evolução bastante avançado. E dentro do Naqshband, a gente tem graus de evolução que o ser humano pode atingir. Existe um patamar, digamos assim, que poucas pessoas atingem, e ele atingiu um patamar de santificação, ele é considerado santo dentro do Naqshband, só que dentro desse patamar de santificação tem vários graus também. Ele não atingiu o máximo grau de santificação, mas ele era uma pessoa bastante importante. Evoluída. Então... Que coisa. E me diga uma coisa, quando há a morte do Gurdjieff, o ensinamento do Quarto Caminho, ele se propaga? Como é que ele está hoje? Ou houve assim uma despotencialização? Se alguém hoje quiser seguir o Gurdjieff, por exemplo, como é que faz? Essa é uma ótima pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre esses santos que estão nesse nível para entender essa tua pergunta. Uhum. As pessoas, poucas que atingem um grau máximo de santificação, que seria o equivalente ao homem número 7, que Gurdjieff fala, dentro do sufismo a gente chama de Nafs 7, que é muito parecido até o número da terminologia, né? Essa pessoa que atinge esse grau máximo de santificação, ela recebeu e ela se torna um mestre por ter recebido um ensinamento equivalente a essa maestria. Quando ela recebeu essa transmissão, é como se fosse uma chave espiritual que ela recebe. Então um mestre sufi que detém essa chave, ele tem o poder de passar essa chave para o coração de uma outra pessoa. Ele passa diretamente, espiritualmente, para o coração de uma outra pessoa. E aquela pessoa que detém essa chave equivalente ao homem número 7, digamos assim, ela tem o poder de, no momento que ela achar uma inspiração divina, que ela tem que passar para uma outra pessoa, porque às vezes é o momento dela passar a maestria para um sucessor, ela tem aquele poder de passar aquela chave para o coração de uma outra pessoa. Mas quem atingiu essa maestria e tem esse mandato que foi transferido. Perfeito. Gurdjieff, ele era equivalente ao homem número 5, e, segundo a teoria dele, né, e ele recebeu uma chave, um grau menor de poder espiritual. E essa chave que ele recebeu, do Abdullah Dagestani, ele não tinha o poder de passar essa chave para demais pessoas. Então, quando ele morreu, essa chave se perdeu, né? Dizem que essas chaves nunca se perdem. Elas sempre ficam aqui no planeta Terra, é uma herança da humanidade, né? Provavelmente algum mestre, não necessariamente sufi, recolheu essa chave, né? Só que Gurdjieff não tinha o poder nem de recolher chaves, nem de transmitir chaves. Então ele sabia que ele não ia ter o poder de transmitir isso para uma segunda pessoa. Então, em vida mesmo, ele escreveu no livro A Vida Só é Real Quando Eu Sou, que é o terceiro livro da série dele de 3 livros, que ele estava encerrando oficialmente o Instituto para o Desenvolvimento Harmônico do Homem, que ele estava muito decepcionado com os seres humanos por serem como são, que não se esforçam, enfim, para despertar, querem
de tudo que é jeito continuar no sono. Dormindo. Então ele falou que para ele o trabalho estava encerrado quanto à continuidade desse instituto, né? E o que aconteceu? Depois que ele faleceu, as pessoas que propagaram o ensinamento dele, elas eram pessoas que também atingiram determinados níveis, provavelmente não o nível que ele atingiu, mas galgaram algum caminho espiritual, e elas sim tinham o poder e o conhecimento de transmitir o que elas aprenderam para as demais pessoas. Só que o que elas aprenderam não estava no mesmo tamanho, digamos assim, do que o Gurdjieff transmitiu. E então uma pessoa extremamente especial chamada Jeanne de Salzmann criou o Instituto Gurdjieff, né, para dar continuidade aos ensinamentos dele. E surgiram outras escolas do Quarto Caminho. Ouspensky, por exemplo, criou uma escola do Quarto Caminho, que era o instituto dele, né, Ouspensky. E surgiram outras escolas do Quarto Caminho, como a tradição Sufi, que é uma escola neo-Sufi, né? Ah, tem isso? Então, as pessoas tentaram transmitir isso. A tradição Sufi, na verdade, ela não transmitiu só os ensinamentos de Gurdjieff, ela transmite os ensinamentos de vários outros Sufis. Só que eles se consideram o Quarto Caminho também, né? Então, só que essas escolas, elas não tinham essa chave, elas não tinham um mestre que regia esse ensinamento. O Gurdjieff, por exemplo, falava que todo mundo deveria ter um mestre espiritual, porque nós, do jeito que nós estamos, sem ajuda, não conseguiremos despertar. Com ajuda, talvez não conseguiremos despertar também. Sem ajuda, muito menos, né? E ele falava assim, que todo ser humano precisa do mestre vivo. E que ele mesmo, Gurdjieff, tinha o mestre vivo. Ah, ele falou isso? Falou. Só que não em livro, ele falou para pessoas próximas dele. O John Bennett relata isso, que ouviu várias vezes ele relatar isso. Eu, Gurdjieff, tenho um mestre vivo, né? Tenho contato com ele, inclusive agora. Né? Que coisa. Então, fantástico. Dá para se depreender daí. Você diria que a pessoa que quer seguir o Gurdjieff, o Quarto Caminho, será que uma via talvez mais autorizada e mais tradicional não é ingressar numa ordem Sufi, de repente? É mais seguro do que procurar esses rebentos que surgiram depois do Quarto Caminho? Tem vários livros que falam sobre as origens do ensinamento de Gurdjieff. Tem um livro que ele é uma ficção, é uma espécie de um romance, entre aspas, que fala sobre a origem desse ensinamento. E é essa a mensagem do livro. O livro se chama Os Mestres de Gurdjieff, do Raphael Lefort. Não é um livro acadêmico, científico, que você pode se basear exatamente em todo o conteúdo histórico que está sendo narrado, mas você sente esse sabor da verdade no livro. Né? E ele fala justo isso, que ele começou a fazer uma coleta, tentar descobrir quais são as origens do ensinamento de Gurdjieff. Ele foi para o Oriente, foi em várias ordens sufis, e ele achou algumas pessoas que sabiam a origem do ensinamento de Gurdjieff, e depois de anos de procura, ele resolveu entrar numa ordem sufi que era ao lado de sua casa. Então ele seguiu Gurdjieff ao lado de sua casa. Você veja que ele estava tão longe e ao mesmo tempo tão perto. É muito interessante. Como é que você lê, Abdul, a figura do Ouspensky, né? Porque ele foi um grande divulgador do Gurdjieff, até os livros dele são muito bons, mas ao mesmo tempo ele, não sei se é considerado um dissidente, né? Não sei o que aconteceu ali. Então, o Gurdjieff ele tinha também, por essa razão dele saber que não poderia transmitir essa chave, e também por saber que quando ele morresse, o ensinamento dele ia gradativamente se tornar um fóssil, digamos assim, não ia estar mais vivo, porque não teria essa transmissão, a gente chama os filhos de Baraka, essa bênção direta, divina, passando para os demais que seguissem ele. Ele sabia que então as pessoas não deveriam seguir ele ininterruptamente, que essas pessoas estariam sem um sustento. Então ele levava as pessoas até onde ele sentia que cada um poderia ir, e depois ele independizava essas pessoas. Só que não de uma maneira assim, você já atingiu um nível espiritual X e pode ir embora. Ele expulsava a pessoa, só que ele criava artifícios para expulsar. Isso explica muita coisa. Isso. Ele expulsou Ouspensky apresentando muitas contradições para Ouspensky, e às vezes falando coisas para Ouspensky diante de outras pessoas que Ouspensky sabia que ele estava se contradizendo, e Ouspensky não aguentou algumas coisas que ele disse e saiu. Tem um outro discípulo bastante próximo de Gurdjieff, que tem uma admiração enorme por ele,
que é o de Hartmann, que já faleceu bastante tempo atrás, que ele fala isso também. E ele, inclusive, ele relata que Gurdjieff tinha essa metodologia de expulsar os discípulos próximos, e ele fala que Gurdjieff fez uma coisa tão grave para ele, tão grave, que ele não conseguia mais ficar ao lado dele, que ele se afastar por incapacidade de ficar ao lado de Gurdjieff. Só que não relato o que é essa coisa. Você sabe o que é, né? Sem dúvida, o mestre sugere, inclusive alguns, né? Só que daí já maliciosamente chamam ele do sábio patife, né? Por ele ter essa visão, mas são poucos que conseguiram compreendê-lo, né? Que era, na verdade, um santo que estava ali, um místico, né? Fazendo isso que você falou, tentando independizar as pessoas, né? Dar autonomia para as pessoas. Isso é muito interessante. Para as pessoas que quiserem começar a conhecer o Gurdjieff, você tem alguma bibliografia que você sugeriria para começar a conhecer o corpus teóricos do Gurdjieff? Tem 2 livros bastante introdutórios de Gurdjieff, que é Gurdjieff fala aos seus alunos, que são coletâneas e palestras dele, que são bastante interessantes. E tem um livro de Ouspensky. Ouspensky era discípulo de Gurdjieff, só que Ouspensky escreveu um livro chamado Fragmentos do Ensinamento Desconhecido, que o Gurdjieff, em vida mesmo, revisou esse livro e falou, esse livro está autorizado à publicação como um livro apto a transmitir meus ensinamentos. Mas esse livro é bastante difícil para começar. Então, podia ser começar por um outro livro que se chama, deixa eu já me ver o nome, Psicologia da Evolução Possível ao Homem, de Ouspensky. Esse livro é bastante introdutório, bastante fácil, então a pessoa lê Psicologia do Desenvolvimento Possível ao Homem, lê Gurdjieff fala aos seus alunos, e daí se arrisca em fragmentos, por exemplo, um pouco mais complexo, dá uma visão bastante ampla do ensinamento de Gurdjieff, e no próprio Gurdjieff mesmo, né? Encontros com homens notáveis, relatos e A Vida ao Céu Real Quando Eu Sou. Inclusive lembrando que esse livro, que o Encontros com Homens Notáveis, é quase um livro de memórias dele, né? Que ele fala, virou filme, né? Virou do filme. Peter Brook, que fez um filme, porque acharam tão fascinante aquilo que falaram, não, isso aqui tem que filmar, tem que dar um filme, né? O Peter Brook, ele era discípulo de Gurdjieff, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Ele dava classes de movimentos ou danças sagradas de Gurdjieff, eu fiz classe com ele. Esse filme é incrível mesmo, Encontros com Homens Notáveis, filme. Só que ele tem uma filmagem um pouco diferente. Ele não é um filme de ação, algo que a pessoa se sinta emocionada como um filme hollywoodiano. É algo que a pessoa tem que ficar compenetrada, ler, entender. Mas se a pessoa se abre ali no filme, é impactante, principalmente no final dele. Olha, pessoal, vale a pena conhecer o Gurdjieff, sem dúvida. Eu me irmano aqui com o Abdul, realmente creio que sem dúvida foi um dos maiores, se não o maior místico do século XX. E agora com essa revelação que o Abdul traz, né, que é a fonte principal do Gurdjieff era o sufismo. Então, para você que quer conhecer, sentir um pouco desse sabor da verdade, né, o sabor do sufismo, você aqui de Curitiba, conhecer a Ordem Sufi Naqshband. Vou pedir para você falar, Abdul, inclusive vocês recentemente mudaram de sede, né? Como é que as pessoas que quiserem lá meditar com vocês, conhecerem um pouquinho do trabalho, podem fazer? Então, dentro da Ordem Naqshband, as atividades elas não tem nenhum pré-requisito. A pessoa pode participar, a pessoa pode ser católica, evangélica, hindu, praticante de yoga. Qualquer um é bem-vinda, né? Todas as pessoas são bem-vindas e não existe nenhum pré-requisito. É só a pessoa aparecer lá na nossa sede nas quintas-feiras às 8 horas da noite, sentar e fazer a meditação sufi conosco. Todos são bem-vindos, né? Todos são bem-vindos. Olha, nós estivemos lá, minha esposa e eu, e realmente é muito forte o trabalho, você sai transformado. É muito bonito, vocês estão de parabéns pelo trabalho, e que bom que essa venerável Ordem Sufi, né, tão antiga, está aqui bem representada em Curitiba. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Abdul, por ter vindo aqui, né, falado um pouquinho desse grande mestre que foi o Gurdjieff, e espero que você volte muitas vezes compartilhar teu conhecimento. Muito obrigado pela possibilidade de falar sobre ele, que é uma paixão para mim. Eu estudei ele há 19 anos. Que bom, coisa boa. Se tiver pessoas que quiserem te convidar para palestras, isso é uma coisa que eu gosto de perguntar. Você aceita, assim, em escolas, em institutos, centros holísticos? Sim, a gente pode falar sobre Gurdjieff, sobre o sufismo, ou até fazer um trabalho de místicas comparadas, até religiões comparadas. Excelente, então o Abdul está aí à disposição, os dados dele já saíram para que você possa contactar aqui. E a todos vocês que nos acompanharam até agora, a nossa gratidão. Não se esqueça de se inscrever no nosso programa, é rápido, fácil e gratuito, né?
Tem aí um inscreva-se no canto inferior direito da sua telinha, você pode se inscrever no nosso canal. Visite o nosso site, visite a nossa página no Facebook, dê uma olhadinha lá no nosso trabalho, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.